Além do ferro, também outros metais sofrem processos de corrosão. Quando exposto a uma atmosfera úmida, o cobre sofre corrosão, formando um depósito de carbonato básico de cobre, CO2 ou H2CO3, massa molar 221,13 gramas por mol, uma substância de cor esverdeada. A reação que ocorre pode ser traduzida pela seguinte equação química. Portanto, 2 mols de cobre no estado sólido reagem com 1 mol de moléculas de água no estado líquido, reagem ainda com 1 mol de moléculas de oxigênio no estado gasoso e ainda com 1 mol de moléculas de dióxido de carbono no estado gasoso para dar o quê? Para dar o referido carbonato básico de cobre. Note-se que por cada mol de átomos de cobre que reagem, por cada 2 mols, aliás, 2 mols de átomos de cobre que reagem, só se forma 1 mol de carbonato básico de cobre. Um tacho de cobre de massa igual a 360,0 gramas foi deixado ao ar numa cozinha durante um intervalo de tempo considerável. Ao fim desse intervalo de tempo, verificou-se a formação de um depósito de carbonato básico de cobre em toda a superfície metálica. O depósito foi removido, seco e pesado, tendo-se determinado o valor de 12,7 gramas. Calcula a percentagem em massa de cobre que sofreu corrosão. Apresente todas as etapas da resolução. O que é que nós temos basicamente aqui? Nós temos um tacho de cobre que tem esta massa, 360,0 gramas, foi deixado ao ar, portanto, formou-se o dito carbonato básico de cobre. Esse carbonato básico de cobre foi removido e obteve-se esta massa. Repare-se que no carbonato básico de cobre existe cobre, mas esta massa não é tudo cobre. Esta massa refere-se a este composto todo com esta fórmula química. Nós queremos calcular uma percentagem em massa de cobre que sofreu corrosão. Portanto, vamos ter que ter a massa de cobre que existe nestas 12,7 gramas de carbonato básico de cobre. Para quê? Para depois dividirmos pelas 307,0 gramas, que é a massa do tacho de cobre. Logo, nós vamos ter que calcular a quantidade química de carbonato básico de cobre a que correspondem 12,7 gramas. Sabendo essa quantidade química, nós sabemos qual é a quantidade química de cobre que tem que ter reagido para dar 12,7 gramas de carbonato básico de cobre. E depois de sabermos a quantidade de cobre, a quantidade química de cobre que reagiu, também saberemos qual foi a massa de cobre que reagiu. E, portanto, podemos calcular a percentagem em massa. Vamos então fazer a resolução do exercício. Temos 12,7 gramas de carbonato básico de cobre. Portanto, vamos calcular a quantidade química de carbonato básico de cobre. Como sabemos, a quantidade química é a massa, a quantidade química de uma substância é a massa dessa substância a dividir pela sua massa molar. São dados do problema e, portanto, vamos ter quantidade química do carbonato básico de cobre 5,743 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Agora vamos à equação química e vamos ver, para se ter formado esta quantidade química de carbonato básico de cobre, qual foi a quantidade química de cobre que tem que ter reagido. Ora, vê-se através da equação química que a quantidade química de cobre que tem que ter reagido para se formar esta quantidade química de carbonato básico de cobre é 2 vezes o valor encontrado antes, porque a estequiometria assim o informa. 2 mols de cobre dão 1 mol de carbonato básico de cobre. E, portanto, a quantidade química de cobre existente nesta massa de carbonato básico de cobre é esta. 2 vezes 5,743 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Queremos então
uma percentagem em massa, ok? Então ainda temos que converter esta quantidade química em massa. Por isso vamos ter que ir à tabela periódica e ver qual é a massa molar do cobre. Ora, o cobre está aqui, tem número atómico 29 e a sua massa molar é 63,55 gramas por mol. Portanto, para calcular a massa usamos, como sabe, a expressão M igual, aliás aqui ainda só está a conta de cima, 1,149 vezes 10 elevado a menos 1 mol. Estava eu a dizer que para calcularmos a massa vamos multiplicar a quantidade química pela massa molar. Ora, cá temos, a massa de cobre é igual à quantidade química calculada antes, a multiplicar pela sua massa molar. Logo, a massa de cobre que existe em 12,7 gramas de carbonato básico de cobre é de 7,3 gramas. Vamos empregar a definição de percentagem em massa. Como sabemos, percentagem em massa por massa é a massa do soluto a dividir pela massa da solução onde esse soluto existe, a multiplicar por 100%. E feitas as contas, vamos encontrar então uma percentagem em massa de 2,03% para o cobre.